E aí, galera Dascalos, tudo bem? Você sabe como funciona o esporte radical bungee jumping? Não? Fique comigo. Vamos recordar. Roda a vinheta, pessoal. Bem, a nossa matéria de hoje chama-se energia potencial elástica. Pessoal, a energia potencial elástica, ela está no nosso dia a dia, todas as vezes que nós estamos lidando com molas ou elásticos. No carro, no amortecedor do veículo, existem as molas. Então, nós teremos lá uma redução do impacto. Nós estaremos utilizando a energia potencial elástica. Todas as vezes que você vê uma competição que envolva arco e flecha, nós estaremos lidando com a energia potencial elástica. Em alguns aparelhos de ginástica, aqueles que medem a sua força, quando você pega e traciona, tenta esticar. Quando você vai fazer fisioterapia para ver a força que você tem nas suas mãos, você utiliza aparelhos que são chamados dinamômetros, que nós vamos ver. Caso haja uma pessoa necessitando de fisioterapia para melhorar a postura, não é? Utiliza-se a parte de pilates, na parte relacionada a exercícios com bolas. Você pode ter, por exemplo, num parque de diversões, no pula-pula, haverá energia potencial elástica. E talvez o mais interessante de todos, né, seja o esporte radical bungee jumping. Bom, vamos aqui para o nosso primeiro slide, para nós conversarmos um pouco sobre modalidade de energia potencial. Vamos aqui comigo. Quando nós trabalhamos com energia potencial, ou, de certa forma, com variações de energia, sendo ela cinética, potencial gravitacional ou potencial elástica, uma das coisas que nós sempre temos em mente é que o sistema venha a ser conservativo, pessoal. O que é isso, né? O sistema conservativo é aquele, basicamente, que não envolva atrito. Nós falaremos que a energia mecânica do sistema será conservada. Então, nós vamos resolver as questões trabalhando com energia mecânica antes igual a energia mecânica depois. A energia mecânica, ela é composta pelas variações de energia que um corpo possui. Se tiver velocidade, teremos energia cinética. Se tivermos altura, que depende do referencial, teremos a energia potencial gravitacional. E se existir a mola ou elástico deformado, esticado, nós teremos a modalidade de energia que nós hoje vamos estudar, que é a energia potencial elástica. A energia, reparem, a energia, ela está presente nos corpos. E com ela, nós exercemos, reparem, a nossa capacidade de realizar trabalho. Aquela energia que estava armazenada, ela vai ser, digamos, convertida na capacidade dos corpos em realizar trabalho. Observe aqui algumas situações super interessantes. Essa primeira, que aqui está, ela retrata um aparelho que se chama dinamômetro, pessoal. Aqui nós teremos um dinamômetro.
dinamômetro. Combinado? Aqui nós teremos um dinamômetro. E o dinamômetro é um aparelho que basicamente vai medir as forças. Então, uma pessoa que está precisando de fisioterapia, ela vai ter que exercitar os seus músculos. E aí o médico ou fisioterapeuta pode avaliar qual que é a possibilidade ou não de carga de uma pessoa. Esta parte que está com as luvas, reparem, isso aqui é algo realmente bastante interessante, que recentemente o maestro brasileiro João Carlos Martins, é aquela pessoa que perdeu o movimento dos dedos, ele pôde tocar novamente o piano graças a uma luva desenvolvida por um inventor brasileiro. Não é? E a luva ela foi desenhada numa impressora 3D e fez com que ele voltasse a ter movimento nos dedos para tocar o piano com destreza. Reparem que as luvas, nesse caso, elas têm alguns cabos. E esses cabos fazem com que elas tracionem mais ou tracionem menos. É como se fossem os tendões do corpo humano. Não é? E isso aí vai fazer com que haja uma elasticidade, fazendo com que ele possa fletir os dedos nesse caso. Reparem aqui a outra utilização da nossa matéria que se chama energia potencial elástica. Notem, você tem a energia potencial elástica sendo utilizada nos brinquedos, no parque de diversão para uma criança ficar sossegada. Reparem, que há a aplicabilidade da energia potencial elástica no aspecto de molas para amortecer impacto com o solo. Uma pessoa aqui que esteja utilizando a bola para fazer exercícios de fisioterapia, no caso de pilates. Ou, se você quiser, adquirir aqui um equipamento para você fortalecer os seus músculos. Notem que existem molas e estas molas, elas podem ser tracionadas e você pode ter a energia potencial elástica, nesse caso, sendo vista. Notem aqui também a parte interessante, que é justamente uma aplicabilidade que é muito cobrada nos vestibulares, que é o salto com a pessoa amarrada em uma corda, lógico que é uma corda elástica, e observe que interessante, este aqui, ó, seria aquela pessoa que dá a coragem necessária para que o atleta radical pule, não é? Não sei se você sabe, mas esse esporte, que hoje é conhecido como esporte radical, ele foi utilizado no sentido de uma passagem, de uma comemoração do sucesso de uma colheita numa ilha lá no Oceano Pacífico. Só que na época, isto retrata basicamente há milhares de anos, a pessoa saltava de uma plataforma de 30 metros, só que era amarrada pelo calcanhar com cipó. E eles projetavam chão abaixo. Não é? Então, isso era um ritual de passagem. E depois que esses rituais eles foram acontecendo, nós tivemos um neozelandês que fez o seu salto de plataformas agora fixas, e na Nova Zelândia, no caso, tem
a prática desse esporte radical, que quando a mola ela estica, quando a corda elástica ela estica, você terá o uso da energia potencial elástica, que é muito utilizada, por exemplo, quando você tem uma atiradeira, quando você tem um estilingue, caiu no Enem, não é? Você tem um estilingue e quando você pega e puxa a cordinha, quando você puxa o elástico ele deforma, ele alonga e é o que vai possuir a energia potencial elástica na flecha ou na pedra. E esta energia potencial elástica, ela será o quê? Ela será convertida, concorda? Ela será convertida em quais modalidades? Olha, nós podemos ter a modalidade cinética, porque essa flecha vai adquirir velocidade, e pode ser que ela venha a ganhar altura. Então, nós temos a utilização da matéria de energia potencial elástica. Agora, vamos voltar aqui um pouco para o quadro, para você perceber. Note, a utilização, pessoal, da energia potencial elástica, ela é grande. Ela está presente no nosso dia a dia. Há um porquê, há um motivo da pessoa perguntar isso para você numa questão do vestibular ou uma questão do Enem. Mas aí é que está. Mas como que nós vamos calcular esta energia? Como é que é feita esta fórmula? Pessoal, a parte matemática do desenvolvimento foi feita por um cientista inglês que se chamava Robert Hooke. E o que ele fez? Vamos verificar aqui comigo no próximo slide. Ele estudava como é que as coisas se comportavam quando você tinha uma tensão elástica, como por exemplo aqui no esporte de arco e flecha, que você vai defletir, você repara que você vai puxar a flecha, então ela vai ter uma modalidade de energia que se chama energia potencial elástica. Aqui foi um estudo feito por Robert Hooke. Foi feito em 1665. Há aqui, reparem, uma mola, existe aqui uma mola. Essa mola, ela não está deformada. Então, nós falamos que a mola, ela estará no seu comprimento natural. Bom, então quando não há nenhum esforço, ninguém puxa a mola, se você não puxa, não tem força. Então há a marcação no gráfico força versus deslocamento. Mas se você pega e coloca um determinado peso, aqui ó, quando você coloca um determinado peso, quando você aplica uma determinada força, o que você percebe? Você percebe que a mola, ela estica um pouquinho. Esse esticar na matéria é dado por X. Esse X se chama elongação. O X se chama deformação da mola. Então, repara que se existir uma deformação X, então é porque houve a aplicação de uma força F. Mas, reparem que você pode pegar a mola e esticar a mola mais. Você pode aplicar uma força
que era o dobro da anterior. Nota que a anterior era uma só, agora tem duas iguaizinhas. Então, o que você vai concluir? Que quando você duplica a força, houve o quê, pessoal? Houve o duplicar da elongação. Caso você observe novamente, nota, daqui até aqui, a deformação, ela triplicou. Mas por quê? Porque a força triplicou. Então, quando a força triplica, que você está puxando a mola, obrigatoriamente, você triplica a elongação. Ou seja, a força era uma grandeza diretamente proporcional à deformação. E quando você passa de uma proporção para uma igualdade, é necessário colocar uma constante de proporcionalidade. E justamente esta constante de proporcionalidade, ela recebe o nome de constante elástica da mola. Então temos aqui uma fórmula muito importante, que é a fórmula da força elástica, que é F igual a Kx. E para você finalizar, o que é necessário conhecer? Qual é a fórmula da energia potencial elástica, acumulada na mola ou no elástico, não é? Quando a pessoa salta de bungee jumping. Quando você pega uma atiradeira e puxa, então, inevitavelmente, eles vão pedir para você fazer algumas contas. Mas qual é a fórmula que você terá que utilizar? Bom, aí nós vamos pegar aqui um gráfico de força em função da deformação, que é aquele que nós fizemos no slide anterior. Você viu que era uma equação de reta, que passava pela origem e era estritamente crescente. Então, nós tínhamos a lei de Hooke, que era F era igual a Kx. Então, o que você teve que saber? Que a energia potencial elástica, ela é numericamente igual à área do gráfico força versus elongação. Então, nós temos aqui, você percebe claramente que a área de um triângulo, que você vai fazer como base vezes a altura dividido por 2. Pessoal, nesse caso, a base é o x, que aqui coloquei. E a altura seria justamente a parte da força. Então, a força, por sua vez, ela pode ser reescrita como F igual a Kx. Ao fazermos as contas, chegamos a uma determinada conclusão, que a energia potencial elástica, ela é igual a Kx² sobre 2. Um detalhe importante é que a energia tem que ser dada em joules, a constante elástica K em Newton por metro e a elongação sempre em metros. Vamos voltar aqui comigo para o quadro. Esta, então, foi a aula de energia potencial elástica. Lembramos qual é a fórmula da lei de Hooke, que é F igual a Kx, e qual que foi a fórmula relacionada à energia potencial elástica, que é Kx² sobre 2. Principalmente também relembramos a utilização dessa energia. Pessoal, se você gostou, deixe o seu joinha para nós, ative o sininho para receber nossas notificações e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado, até a próxima!